No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha bicicleta de cicloturismo e vou apresentar também alguns dos motivos que me levaram a escolher esse modelo. Fala galera, eu sou o Brenner aqui do canal Colecionando Aventuras e no vídeo de hoje eu vou estar apresentando a Sol, que é a minha bicicleta e a bicicleta na qual eu viajei quase 2 anos aqui pela América do Sul. Mas antes de começar a falar da minha bicicleta, eu quero deixar aqui bem claro, pessoal, que não existe nenhuma regra a ser seguida. Não existe a bicicleta perfeita para o cicloturismo. Na verdade, a bicicleta perfeita para o cicloturismo é a que você tem ou a que caiba no seu bolso. Um exemplo bem claro disso é na minha primeira cicloviagem, onde eu comprei uma bicicleta na OLX e ela foi usada, uma bicicleta bem comum mesmo, e ela me serviu muito bem para aquela viagem. E aí, com o passar do tempo, eu fui trabalhando, guardando dinheirinho, e aí no fim eu consegui comprar os equipamentos que eu tenho hoje. Mas eu quero deixar bem claro que o importante é você sair para viajar. Se você tem vontade de viajar, inicia com o que tem, e se não tem, inicia com o que caiba no seu bolso. É possível fazer viagem de bicicleta de todas as formas possíveis, tá bem, galera? Então, recado dado, vamos às especificações da Sol. A Sol, galera, ela é uma Caloi City Tour Sport. Ela tem um quadro de alumínio, aro 700 e 21 marchas, com câmbio Shimano. O traseiro é um Shimano Altus e o dianteiro um Shimano Tourney. Para realizar essa minha viagem, eu fiz algumas alterações na bicicleta. A primeira delas foi trocar os pedais, porque eles vieram com pedais de plástico e eu achei que não seria tão legal isso na viagem. Então eu adicionei o pedal de alumínio comum mesmo. Eu não uso pedal de trava, para quem pergunta, mas nos pedais, durante a viagem, eu ganhei aquele acessório que você põe no pedal e ele trava o pé ali de certa forma. Uma outra coisa que eu troquei foram os pneus. Eu coloquei o famoso Schwalbe Marathon Plus Tour, porque ele tem uma proteção de furo bem legal e sinceramente me serviu muito bem na viagem, eu não tive problemas. Mas em contrapartida é um pneu bem caro, e se você não tiver a condição no momento, vai com o que tem, porque mais uma vez, o importante é cair na estrada, galera. E para a viagem, pessoal, eu tive que adicionar os bagageiros. No caso, eu adicionei o bagageiro traseiro, que é um da Decathlon, é o Between 500, e é um bagageiro que eu recomendo bem, cara. Ele não é muito conhecido aí no mercado, mas é um bagageiro que é o segundo que eu tenho, porque eu tinha ele em uma outra bicicleta que eu acabei vendendo, vendi com bagageiro, e adquiri o mesmo bagageiro porque eu gostava muito dele. É um bagageiro que, no meu ponto de vista, ele é muito firme mesmo. Ele é bem resistente, eu não tive problema com ele. Eu já levei pessoas no bagageiro traseiro e a capacidade recomendada dele é para 25 kg. Eu já levei pessoas com 50, 60 kg nesse bagageiro e eu não tive nenhum problema. Claro, não foi um pedal muito longo e não foi por estrada de terra, por exemplo, porque já é perigoso. Mas ele me serviu super bem na viagem e eu não tive problema. Eu acabei tendo problema com alguns parafusos na parte de baixo. Quando eu peguei muito trecho de estrada de terra, eu quebrei um parafuso. E para consertar isso, eu acabei comprando um parafuso um pouco maior que atravessa a parte do quadro, e da parte de dentro ali do quadro eu coloquei uma porta. E com isso, cara, ele não quebrou mais parafuso, isso me serviu super bem. É até uma dica aí para vocês se estiverem tendo problema com parafuso quebrado. E colocando uma porta do outro lado ali, ele ficou muito mais resistente e não quebrou nenhum parafuso. O bagageiro dianteiro é um da Zefal e ele é bem conhecido aí no mercado, você encontra facilmente aí no Mercado Livre e até em loja de bicicleta é possível encontrar ele. Ele vem com umas abraçadeiras para garfo que não tem furação, mas cara, essas abraçadeiras eu não recomendo mesmo. No início eu estava usando essas abraçadeiras e eu já tive problema lá na travessia da Praia do Cassino, não recomendo mesmo. Existe na internet umas abraçadeiras que são mais fortes. Essa sim vale a pena você estar comprando se o seu garfo não tiver furação para bagageiro. No caso, o meu tem a furação e depois com o passar da viagem eu consegui adaptar esse bagageiro para pôr na furação da minha bicicleta. E depois disso eu não tive mais nenhum problema quanto a ele. Ele é leve, resistente, serviu bem com 2 alforjes. Nenhum problema fora as abraçadeiras que vem, porque são muito fracas mesmo. Eu recomendo estar trocando. Eu adicionei também os barentes, que são aqueles chifrinhos que ficam ali do lado do guidão.
Ele serve mais para o conforto e para você ter uma pegada um pouco diferente ali no guidão, não ficar somente aquela pegada comum, porque durante muitas horas de pedal vai acabar cansando se você tiver somente uma posição da pegada no guidão. Ele serve basicamente para isso, para você variar na pegada ali do guidão e ter um pouco mais de conforto, não estar forçando tanto o pulso, somente uma posição. Agora vamos aos pontos que me fizeram escolher essa bicicleta. O primeiro deles, galera, é que na época, a meu modo de ver, essa bicicleta tinha um bom custo-benefício. Hoje em dia eu já não sei se tem esse mesmo custo-benefício, porque os preços aqui subiram muito, estão tudo muito mais caro. Então eu não posso te afirmar se hoje em dia ainda é esse custo-benefício. Mas um dos motivos que eu comprei essa bicicleta foi porque na época ela tinha um bom custo-benefício no meu modo de ver. E outro motivo do porquê eu escolhi essa bicicleta é por ela ser uma bicicleta simples. Mas simples em que sentido? Simples no sentido de ter as peças fáceis de se encontrar, que no meu ponto de vista é muito importante para uma cicloviagem, pois na minha viagem eu queria passar por lugares mais isolados e se desse algum problema ali na minha bicicleta eu queria ter a facilidade de encontrar as peças de reposição. Então eu escolhi essa bicicleta por isso, por ela vir com peças mais simples, mais baratas e muito fácil manutenção. Outro ponto que foi uma preferência minha é em relação à suspensão. Essa bicicleta ela não possui suspensão, ela tem um garfo rígido e eu queria um garfo rígido mesmo para minha viagem, para não ter que me preocupar com folga da suspensão, por exemplo, ou com uma manutenção a mais na bicicleta. Então eu preferi algo mais simples, e o mais simples para mim seria ter o garfo rígido. Também me interessei muito por essa bicicleta, foi por ela ter as furações para bagageiro, seja o bagageiro traseiro e o bagageiro dianteiro. Um outro ponto importante, galera, que eu levei em consideração foi por ela ter o freio a disco mecânico. Por que o mecânico? O freio a disco hidráulico, galera, ele é difícil dar problema, mas se ele tiver algum problema, vai ser um pouco mais complicado de regular e não é qualquer bicicletaria que tem assistência para freio a disco hidráulico. E aí entra no mesmo termo das peças mais simples. Eu considerei que o freio a disco mecânico ele seja um pouco mais simples que o hidráulico e eu mesmo posso estar fazendo a manutenção, basta eu ter um cabo de aço reserva e um par de pastilhas também. Outro ponto do freio a disco mecânico é por ele possuir uma boa frenagem em qualquer situação, seja na chuva ou na lama. Eu, por exemplo, já tive uma bicicleta com freio V-brake e cara, ela na chuva e na lama perdi um pouco essa eficiência de frenagem. O freio V-brake é um freio bom, mas ele tem esse problema que na chuva e na lama ele perde um pouco a eficiência. O freio a disco mecânico eu não tive esse problema e é um freio que hoje em dia já se encontra peças em qualquer bicicletaria, seja pastilha ou cabo de aço, que é o mesmo cabo de aço do freio V-brake. Eu acho que deu para apresentar a minha bicicleta e agora eu quero saber de vocês o que acharam desse vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês da melhor forma possível. Eu quero pedir de coração mesmo para que vocês deixem um like, pois isso me ajudará muito a cair na estrada de novo. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, pois agora eu vou estar voltando com mais frequência aqui no YouTube, mostrando meus equipamentos. Tenho muitos vídeos da viagem também a compartilhar e alguma história. Então, me dê aquela força, deixe o like, se inscreva. E é isso. Muito obrigado a todos, um grande abraço.